Fala galera, beleza? Pedro Knupp, mais um tema meio polêmico aqui, vamos ver o que vocês acham. Fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se, na opinião de vocês, Jesus era uma figura de esquerda ou de direita. Eu fiz essa pergunta provocativa, né? Lógico que Jesus vem antes do conceito de esquerda e direita, né? Que nasceu ali, né, na Revolução Francesa. Mas como hoje tudo é polarizado, né? A bandeira do Brasil agora é uma figura de direita. A luta contra o racismo é uma luta da esquerda. Ou seja, está tudo tão polarizado que as pessoas já vieram falar comigo que Jesus era um cara muito mais de esquerda do que de direita. E eu vou explicar como que, na minha opinião, Jesus se comporta politicamente, né? Jesus não se comporta politicamente. A primeira coisa é essa. Jesus não tem nenhum intuito, nenhuma relação durante seu ministério. Durante os 3 anos de ministério, Jesus não se mete com política. Não se mete, não se envolve. E aí você pode falar assim, não, mas Pedro, Jesus era um subversivo para Roma. Não era. Jesus não tinha nada de subversivo para os romanos, né? Jesus era subversivo para os religiosos judeus, né? Para os religiosos, inclusive, que esperavam um Messias revolucionário, um Messias que fosse libertar o povo de Israel do Império Romano, assim como Moisés havia libertado do Egito, né? Então o povo meio que esperava o Messias, um cara valente, lutador, guerreiro, principalmente porque as profecias falavam do Messias como um herdeiro de Davi, né? Um herdeiro de Davi, e Davi é conhecido como um rei de muitas guerras e de muitas vitórias bélicas, de muitas vitórias dentro de campo de batalha. Então, meio que havia um consenso entre o povo judeu que o Messias seria um cara revolucionário nesse sentido, de espada, de chegar aí e realmente libertar com violência o povo de Israel. E aí vem um cara, né, filho de carpinteiro, que fala só sobre amor, cara. Fala só sobre perdão, sobre amar ao próximo. E aí você fala, pô, Pedro, então, Jesus, ele tem um comportamento mais de esquerda, né? Porque ele fala, né, sobre... ele fala para o jovem rico, muita gente fala isso, né? Que Jesus manda o jovem rico vender tudo que tem e dar aos pobres, né? Mas vamos pensar no contexto desse texto. Eu vou colocar na descrição do vídeo o texto completo, né? Ou a referência para você ir lá, né, procurar na tua Bíblia, no teu aplicativo, o texto completo. O jovem rico foi abordar Jesus e falou assim para ele, cara, o que eu preciso para conseguir a vida eterna? Porque Jesus falava muito sobre vida eterna. E aí o jovem rico, cara, porque era um conceito muito disruptivo na época, cara, vida eterna é um bagulho assim, pô, os judeus criam, né, em Adão, Noé, essa geração que viveu 900 e tantos anos, então a vida eterna era uma parada bem chamativa de fato. E aí o jovem rico pergunta para Jesus, cara, como é que eu faço para alcançar a vida eterna? E aí Jesus fala, cara, você já tem observado os mandamentos, não matarás, não roubarás, honrar pai e mãe e tal. E aí o jovem rico chega para Jesus e fala assim, isso aí eu tenho observado desde que eu nasci. Isso aí tá fácil, tá mole. E aí Jesus fala assim, se você quiser ser perfeito, vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí você pensa assim, quando Jesus falou isso para o jovem rico, ele estava pensando nos pobres ou ele estava pensando no jovem rico? Para quem foi essa palavra? Quem Jesus queria ajudar com essa lição? Era uma lição para redistribuir renda ou era uma lição para mostrar ao jovem rico que ele não era tão bom quanto ele achava que era? Porque quando o jovem rico fala assim, não, isso aí eu já faço, honrar pai e mãe, Jesus quis mostrar para o jovem rico
aquilo que realmente governava o coração e a mente dele. Ah, você é muito bom, né, cara? Você faz tudo isso. Então, vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus, ele não estava numa mensagem social de redistribuição marxista da renda do jovem rico. Não foi isso. Ele queria mostrar ao jovem rico aonde estava o tesouro dele, aonde estava o coração dele. Outra passagem que as pessoas falam muito, né, é sobre justamente quando Jesus tá ali na casa de uma mulher e a mulher vai e derrama o perfume caríssimo dela para lavar os pés de Jesus, e os discípulos meio que ficam indignados, tá ligado? Eles ficam, cara, mas como assim? Esse perfume é caríssimo, ela podia vender e dar aos pobres. Vocês lembram a resposta de Jesus, cara, para ele, para os discípulos? Assim, os pobres vão estar sempre aí. Ó, ela vai ter os pobres para sempre. Agora, eu tô aqui agora. Ou seja, você percebe que a visão de Jesus não é uma visão, não é mais uma visão social, não é mais uma visão como um povo, e sim como um indivíduo. Quando Deus tratava com Israel, ele tratava sim como um povo escolhido. Quando Jesus veio, a mensagem é mais assertiva no sentido de ser individual. A liberdade que Jesus prega, Jesus nunca falou, Jesus que vivia numa realidade escravocrata, numa sociedade que tinha escravidão, Jesus nunca falou sobre a abolição da escravatura. Jesus falava sobre liberdade individual, falava só, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ah, Pedro, mas então Jesus era a favor da escravidão? Claro que não. Mas Jesus entendia que o jugo e o cativeiro que um senhor de escravos podia exercer sobre mim é muito menor do que o cativeiro que o pecado exerce sobre mim. Então, a liberdade que Jesus me oferece, ela é uma liberdade contra a minha vontade, contra mim mesmo, que é muito superior à liberdade de um senhor de escravo, né? Muito maior. Então, outra coisa que as pessoas falam para defender o Jesus de esquerda, e depois eu vou dizer que Jesus também não é de direita, tá? Mas só... porque a multiplicação dos pães e dos peixes... Queridos, Jesus multiplicou o pão e peixe porque ele estava pregando. Ele estava pregando. E aí, de repente, a galera começou a ficar tarde e a galera com fome e os discípulos falando, cara, tem que dispensar a galera porque está na hora da janta e tal. E aí, para continuar a missão dele, para continuar a libertação que interessava, ele pegou os pães, os peixes e multiplicou. Não foi para alimentar carnalmente, fisicamente, foi para continuar alimentando espiritualmente aquela galera, né? Então, o projeto social de Jesus é a transformação do indivíduo, é a metanoia, é a mudança de mente do indivíduo, porque aí sim você vai ter uma sociedade justa, sem crimes, sem morte, sem assassinato, sem roubalheira, se o indivíduo tiver transformado. Ah, Pedro, então Jesus é de direita. Não, Jesus não é capitalista. Jesus, ele é contra o acúmulo de capital enquanto objetivo de vida. Jesus o tempo todo fala para você não ajuntar tesouro na terra, porque o ladrão, a traça, ele fala para sim você ajuntar tesouro no céu. Então Jesus também não é um cara capitalista. Jesus, se você quiser colocá-lo numa caixa, Jesus é um monarca, ele é um rei. Jesus é teocentrista. Jesus não é de esquerda e Jesus não é de direita. Jesus é o centro. Quando ele ora o Pai Nosso, ele fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino, o evangelho de Jesus o tempo todo é chamando o reino de Deus. Te mostrando que, de fato,
o que liberta o homem, o que salva o homem e, consequentemente, a humanidade, porque Jesus, ele se preocupa com a humanidade a partir do homem, a partir do indivíduo. Ele não se preocupa, ele fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, sabe? Porque ele entende que o mundo inteiro é um monte de uma alma juntos, entendeu? Então, a visão de Jesus política, ela é apolítica. A visão de Jesus é a transformação pela renovação da vossa mente. Isso Paulo fala depois lá em Romanos, né? E esse é o verdadeiro evangelho, cara. Então, não tenta encaixar, porque Jesus, ele era a favor das minorias. Jesus, em nenhum momento se manifesta a favor de uma minoria. Jesus, ele se manifesta o tempo todo a favor do reino de Deus, cara. Outra coisa que descredencia Jesus, por exemplo, como um cara de esquerda, a oferta da viúva, cara. Você consegue imaginar uma viúva indo ofertar num templo sabidamente corrupto, num templo onde Jesus já tinha falado sobre a corrupção desse templo? A viúva foi lá e entregou tudo que ela tinha para viver. Se Jesus fosse um cara de esquerda, ele não permitiria a oferta da viúva. Ele ia chamar aquela viúva e falar assim, não, inclusive vamos levantar uma oferta para você. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus elogiou a oferta da viúva. Então, cara, não enquadrem Jesus nem na direita, nem na esquerda. Jesus, ele é, de fato, o centro. Essa é a mensagem de Jesus, né? Cristocentrismo, essa é a parada. Você ficar ali pensando, divagando, querendo socializar a parada, querendo transformar, não vai ser assim. Por isso que eu sou contra a bancada evangélica. Eu sou contra, cara. Eu não acho que tem que ter bancada evangélica, mano. Jesus podia ter vindo senador de Roma e veio filho de carpinteiro. Ó, Jesus era de uma linhagem reconhecidamente real, filho de Davi. Ó, Jesus estava passando, cego, reconheceu Jesus, lógico que não pela vista, mas falou assim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, filho de Davi era uma forma dele reconhecer que Jesus era herdeiro do trono. Jesus podia ter vindo como político. Ele tinha até seguidores para isso, cara. Muita gente diz que Judas traiu Jesus porque esperava, de fato, uma revolução, como eu falei mais cedo, bélica. Uma revolução armada. Então, assim, Jesus, a mensagem de libertação de Jesus, a mensagem política de Jesus é transformai-vos individualmente pela renovação da tua mente. E aí sim, cara, a gente vai viver uma sociedade justa, honesta, cheia de amor, cheia de tudo. Beleza? Não esquece de compartilhar, curtir. Espero que vocês tenham gostado. Acho que não foi tão polêmico. Se foi para os dois lados. O cancelamento vem dos dois lados. Então, é isso. Beijo.